Saudade, feliz de poder regressar a esta casa. Como o pastor André, ele tinha dito, a última vez que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos é quando vocês estavam no antigo lugar ali em cima da pizzaria El Shaddai, também do meu amigo pastor Emerson. Já estou fazendo uma propaganda para ele, para depois você passar lá e comer a sua pizza. Amém, queridos? Meus amados, nessa minha trajetória de vida aqui na cidade de Angra dos Reis, Deus me deu a oportunidade de ter alguns amigos, entre eles o pastor André, que fomos criados juntos, e a sua esposa, a pastora Janaína, também é uma grande amiga. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês essa noite, para nós termos mais alguns instantes na presença de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus por seu coração. Eu quero deixar um abraço a todos os irmãos também da Igreja Metodista Ortodoxa ali na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, aonde todos eles estão conectados conosco agora, assistindo esse culto, sendo transmitido pelo YouTube e as outras redes sociais. Mandar um abraço também para minha esposa, a pastora Ana Paula, e também para todos os irmãos ali da igreja que está iniciando na cidade de Guarulhos. É um projeto novo da IMO de Itapira, a nossa primeira filha, a nossa primeira filial. Que Deus abençoe a todos. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você aqui essa noite, antes de nós lermos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um momento muito difícil. Quando você abre a página do seu Facebook e vê uma foto de uma pessoa, de uma família junta, já bate aquela preocupação se é uma despedida ou se é a parabenização de um aniversário. Pessoas estão morrendo constantemente só no Brasil? Não. No mundo inteiro. Nós estamos aqui sendo muito bem cuidados. Hoje esta igreja que está neste lugar se preparou para que esse cuidado continuasse sendo feito de forma muito amorosa. Mas existe algo que a gente precisa pensar. Por que até agora nós não estamos entre aqueles que se infectaram, entraram em um hospital, foram entubados e não saíram mais de lá? Por que será que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui essa noite? Eu quero lhe dizer que existe um propósito para isso. Tudo que você passou na sua vida, na vida familiar, que inclui a sua infância, a sua adolescência, que inclui a sua parte mais jovem, o início da sua maturidade, tudo que você passou na sua vida sentimental, tudo que você passou na sua vida secular ou material, que inclui também questões financeiras, levaram a nós estarmos aqui, juntos, esta noite, com cada um com a sua experiência pessoal. Tudo que você passou entre erros e acertos, tudo que você passou entre altos e baixos, todos os ataques que você enfrentou em todas as áreas da sua vida, tempos, circunstâncias, provações, tribulações, tudo que aconteceu até agora faz parte deste propósito. E algumas pessoas que estão aqui nessa noite me ouvindo, e que estão também me ouvindo pelas redes sociais, precisam ter a consciência de algo que vai talvez te surpreender.
Embora nós estejamos no meio de uma pandemia, Deus está levantando uma geração nova de profetas. E o que você está passando agora, na sua vida, que você não entende, todas as coisas que você passou, que te faz achar muitas das vezes diferente de outras pessoas, tem um porquê e tem a ver com aquilo que eu quero trazer de Deus para o seu coração nessa noite. Por isso, você que tem o seu aplicativo no celular de Bíblia, você que tem o seu tablet, você que ainda tem o seu livro, por gentileza, abra as Sagradas Escrituras no livro do profeta Jeremias, do capítulo de número 12. E eu quero, nessa noite, ler para vocês apenas 5 versículos deste capítulo que traz uma revelação de Deus para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: diz assim um profeta de Deus chamado Jeremias: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, ou da maneira que o Senhor julga as coisas. Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos que procedem aleivosamente. Ele faz uma pergunta. Verso 2. Plantaste-os e eles se enraizaram. Crescem, dão também fruto, chegando estas a sua boca, porém longe das suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e prova o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelha para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Verso 4. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiando, como farás na enchente do Jordão? Redobre aqui a sua atenção. Jeremias, ele foi um profeta que profetizou para 4 reis que passaram pelo reino de Judá. Haviam 12 tribos de Israel, as 10 representavam o reino do norte, e as 2, o reino de Judá. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá representavam o reino de Judá. Jeremias tinha sido levantado por Deus com a incumbência de profetizar para esse povo que um perigo muito grande se aproximava. Era um perigo terrível, e que eles deveriam se voltar para Deus e se arrepender. Por quê? Porque o povo estava em desobediência. Quando os judeus saíram do Egito, atravessaram o deserto, quando eles entraram na terra prometida, Deus disse para eles trabalharem 6 anos, mas no 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar e deveriam passar todo o 7º ano em adoração e louvor a Deus,
ao Deus poderoso. Mas você sabe que quando as pessoas estão bem, estão confortáveis, estão prosperando, elas têm a tendência de se voltarem para as coisas deste mundo e esquecerem de terem um coração quebrantado, lembrando de Deus. Os judeus ficaram na terra prometida durante 490 anos, diga assim 400, diga assim 490 anos. Escute. E durante esses 490 anos, todos os 7º anos eles negligenciaram. Por causa da ganância, de querer continuar ganhando, continuar tendo, e se esquecendo dos mandamentos do Senhor. Então vem o profeta Jeremias e começa a dizer para eles: olha, essa terra que vocês não deixaram descansar, ela vai descansar à força. Porque o Senhor Deus levantará um império, e esse império levará vocês de castigo para a Babilônia, e lá vocês vão ficar 70 anos. Escute isso. Eles negligenciaram todo o 7º ano dos 490 anos, somando tudo isso, dá 70 anos. Então eles não deixam a terra descansar, e Deus diz assim: agora ela vai descansar na marra, e vocês serão levados para um cativeiro para serem tratados. Aí Deus manda Jeremias falar isso. Nesse 14º livro da Bíblia, não é um livro tão grande, 52 capítulos, 1366 versículos, 1002 profecias. Esse livro profético, ele traz uma revelação de uma pessoa que tinha uma responsabilidade diante de Deus, e esse cara passava por uma crise. Por quê? Porque o povo não ouvia ele, e ele tinha um chamado. Jeremias já tinha sido rejeitado, Jeremias já tinha sido maltratado, Jeremias já tinha sido perseguido, tudo isso por causa do chamado. E aqui eu digo para você uma coisa. No começo dessa mensagem, quando eu falei que tudo que você passou na sua vida não foi em vão, e tudo que você está passando na sua vida não é em vão, é por quê? Porque você também é diferente. E você está vivo, por quê? Porque Deus escolheu você para profetizar. A palavra profeta vem do verbo hebraico nabi, e nabi é aquele que fala em nome de Deus. Preste atenção. As palavras estão no ar, elas são transmitidas através das redes sociais. As pessoas estão reclamando da crise econômica, as pessoas estão reclamando desse vírus que ninguém consegue combater e se espalha rapidamente. As pessoas estão falando a respeito de morte, as pessoas estão gerando muito medo com aquilo que falam, e precisa. Mas Deus também quer levantar aqueles que falem no seu nome, porque esta é uma época que muita gente vai viver por causa da palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo hoje na sua vida? Deus está te preparando para algo muito grande. E por isso, Ele está mexendo com o seu conforto. Eu sei que você gostaria de ficar tranquila. Eu sei que você gostaria às vezes de ficar tranquilo. Mas às vezes os problemas vêm e começam na própria família. Às vezes você é atacada de onde você menos espera, você é atacado de onde você menos espera. Às vezes você vive fazendo bem para as pessoas, mas você está cansada, você está cansado. Sabe por quê? Escute isso. Psicologicamente é explicado que as pessoas que passaram na vida altos graus de rejeição,
Essas pessoas hoje têm a tendência de fazer o bem, de ajudar muito, mas volta isso para pessoas que não sabem o seu valor, que não reconhecem o quanto que elas são, pessoas que não te merecem, e isso cansa, isso esgota, isso faz qualquer um parar. Mas não pare por causa dessas pessoas. Continue, porque Deus tem uma obra profética com a sua vida. Quando Jeremias ele fala, até o verso 4, ele está questionando o juízo de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, meu vizinho, ele não vai à igreja, ele não canta para o Senhor, ele não adora ao Senhor, ele não ora ao Senhor, mas eu vejo a vida dele, ele está bem, ele está prosperando, parece que ele tem tudo, parece que as pessoas não passam por aquilo que eu passo. Jeremias está dizendo isso. E aqui ele está tão brabo, que ele está dizendo o seguinte: Deus, até quando eu vou ver a maldade? Até quando eu ver coisas que são inocentes perecendo como a natureza, e os homens não pagam? Jeremias está querendo colocar Deus na parede, e dizendo: Deus, e eu sofro. Eu que deveria me dar bem em tudo, eu que deveria ter todas as minhas coisas, e nelas eu ser bem sucedido em tudo, eu estou sendo inteiramente entristecido, eu estou cansado. Quem está entendendo essa mensagem essa noite, levante a mão. Então Jeremias aqui está quase jogando a toalha. Ei, você que está quase jogando a toalha, não joga não, porque Deus vai te usar nesses dias. Deus vai usar a sua boca. Aí Deus fala assim, olha aqui, ouça isso. Se te fadigas. É interessante que essa palavra fadiga, ela vem da etimologia da palavra fadigar, do latim fadigare, que quer dizer se tu se cansas. Olha, eu estou pregando para gente que chegou aqui hoje cansado, cansada. Você disse: Deus, eu não estou mais aguentando. Parece que a minha vida toda foi isso. Olhe para cá. Tudo é uma preparação. Tudo foi uma preparação. E se eu te disser que Deus te submeteu a coisas, a circunstâncias, para te preparar para os mais fracos nas mesmas circunstâncias. Então Deus fala assim, respondendo a Jeremias. Olha o que Deus te responde essa noite. Olha o que Deus fala. Se tu te fadigas, se tu te cansas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Você já viu a força de um cavalo? Isso aqui é uma metáfora. Você já viu a capacidade que um cavalo tem de correr? Você consegue acompanhar um cavalo numa corrida? Você já foi a uma corrida de cavalo? Você já assistiu uma corrida de cavalo? Você já viu a capacidade desse animal tem? Na Bíblia, ele é símbolo de força e, em alguns pontos, de força também veloz. Talvez você pense assim: pastor, isso é uma metáfora, mas é impossível competir com um cavalo. Mas Deus está te preparando para coisas que são maiores do que as limitações deste mundo, desta geração. Deus está te chamando para ir além. Ou você tem a opção de nascer, ou você tem a opção de viver a sua vida
do jeito que você quer viver, de ter o emprego que você vai trabalhar para ter, de ter a renda que você vai trabalhar para ter, e administrar isso para ter uma vida tranquila. Isso não vai passar de uma vida, e todo mundo aqui tem direito a essa vida, mas quando você se volta de que Deus tem um propósito com você, e tudo que você passou não é em vão, e o que você pode fazer com tudo que Deus te deu, tudo que Deus te ensinou, tudo que Deus te submeteu, aí está na hora de você começar a pensar, porque até agora você sobreviveu, e o quanto Deus deseja te usar em breve. Quem entende o que eu estou pregando? Se Deus te der um refrigério agora, isso atrapalha um processo de preparação. Se Deus te der um refrigério agora, se Deus te tirar desse processo precocemente, demora mais um pouco para Ele te usar para aquilo que Ele precisa. Eu estou aqui hoje, ontem eu estava na casa do pastor André, e ele falou: pastor, vai ficar aí, então o senhor vai pregar para nós. É honra estar aqui hoje. Eu estive conhecendo a estrutura desse lugar. Eu sei quantos de vocês estão aqui, a maior parte pode me conhecer. Talvez da minha infância, da minha criação ali no Village. Mas vocês não conhecem toda a minha história. Deus me sujeitou a muitas coisas para estar aqui hoje. Para mim hoje ser pastor de uma comunidade a quase 500 quilômetros daqui, eu tive que passar por um processo muito grande na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, junto da minha família. E todo o processo que eu passei lá, Deus me preparou, e por causa deste processo, eu posso hoje cuidar, e eu estou vendo Deus salvar famílias inteiras, e já vi Deus salvar integrante de outras famílias do lugar onde nós pastoreamos e presidimos. Para mim sentar hoje, para poder ministrar uma pessoa que tenha passado por algum problema sentimental, Deus me sujeitou também aos meus problemas sentimentais. E posso te garantir uma coisa, não foram poucos. Para mim hoje, poder ajudar alguém financeiramente, está abençoando a vida, como um pastor que está aqui conosco ao lado. Eu passei muitos processos financeiros. E Deus usou pessoas para me ajudar. E às vezes eu tive que me conter com aquilo que eu podia. Hoje eu posso usar um All-Star. Eu gosto de All-Star, irmãos. Mas eu sei o que é usar um sapato. E ele abrir numa topada. E você mandar para o sapateiro. E ficar esperando o sapato ser colado. Para você poder botar o sapato no pé e sair andando. E no meio do caminho você achar que o sapateiro fez um bom trabalho. Você dá outra topada e o sapato abre. E como o serviço não tinha garantia, o sapateiro diz para você: meu filho, compra outro sapato, mas não traga mais esse sapato aqui. Eu estou dizendo que Deus, se Ele pode ter a sua vida, Ele usa tudo isso para um propósito. Mas tem gente que trata a sua vida, tipo assim, mas todo mundo na vida sofre, isso todo mundo passa. Realmente todo mundo sofre, todo mundo passa. Mas tem muita gente que sai dessa vida sem entender que havia um propósito. Tem gente hoje vivendo à mercê de um passado catastrófico. Tem gente que você vai conversar e a pessoa te fala: você não sabe do que eu vivi, do que eu passei, é por isso que eu sou assim hoje, é por isso que eu tenho essas dificuldades, esses problemas. As pessoas não saem desta fase.
Porque elas culpam tudo o que está acontecendo com elas por causa de todo o passado que elas têm, quando na verdade Deus quer usar esse passado não só para mudar o teu presente, mas ajudar a outras pessoas a terem um impacto de vida que nunca viveram. Deus vai levantar pessoas com voz profética. Ser profeta não tem nada a ver com o tipo de roupa, porque pelo menos 2 que eu conheci na Bíblia, poderia falar de muitos, inclusive toda a Bíblia é profética, mas um se vestia com roupa de camelos, pele de camelos, outros túnicas, e teve um que profetizou até nu. Ser profeta é uma loucura, mas o mundo precisa de profetas. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, apareceu para ele, numa visão, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João estavam ali. Eles ficaram espantados com a visão, mas Elias e Moisés apareceu para Jesus e começaram a conversar com ele no monte. Mas Moisés havia morrido. Quando Moisés morreu, ele tanto morreu que o corpo dele teve que desaparecer por meio de um anjo, para não se tornar um objeto de idolatria. Mas Moisés morreu, mas Moisés estava ali, porque Moisés representava uma lei, mas haveria uma nova aliança. Mas por que Elias estava ali e Elias não morreu? Porque Elias representa que a unção profética estaria viva, mesmo depois dos dias de Jesus. Quando Jesus vem, um profeta anuncia a ele. Quando Jesus está, ele é o profeta. Quando Jesus vai, ele prepara o dia para enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, a igreja se torna a palavra profética. E esta igreja recebe dons espirituais. E dos 9 dons espirituais, a primeira classe dos dons orais vem profecia. E Paulo diz assim, ó: buscai com zelo todos os dons, mas principalmente aquele que através do poder de Deus, você tem o poder de abrir a boca e a vida das pessoas mudarem. Eu sou profeta de Deus aqui hoje. E nenhum de vocês que estão aqui, que estão ouvindo esta pregação, vão morrer de Covid. Porque a voz de um profeta, quem garante é Deus. Me desculpe, porque às vezes você vai voltar a ficar duro. Me desculpe, porque às vezes os seus planos vão dar errado. Me desculpe, porque às vezes as pessoas que mais deveriam te reconhecer vão te abater com palavras. Me desculpe, porque você vai ser muito decepcionada. Você vai ser muito decepcionado. Me desculpe, porque os problemas maiores vão surgir dentro da sua própria casa. Por quê? Porque você foi escolhida, porque você foi escolhido para competir com cavalos. Deus não chamou você para viver dentro dos limites deste mundo. O pastor André estava ali me mostrando toda a estrutura desta igreja. Ah, meu Deus. Deixa eu beber uma água aqui antes de falar isso. Mas vocês não sabem que o pastor André ficou anos numa cidade aqui,
ficou anos num bairro próximo de vocês. E eu preguei muitas vezes lá. E era um lugar pequeno, e a quantidade de pessoas era sempre a mesma. Eu tenho um pastor amigo meu que é pastor de um campo hoje com mais de 150 igrejas. Mas quando ele saiu do seminário, ele falou assim, agora estou pronto. Aí ele pegou uma igrejinha com 6 pessoas. Irmãos, e ele começou a trabalhar 6 meses depois, na mesma quantidade de pessoas que estava a igreja. 6 meses depois, a igreja fechou e foi todo mundo embora. Vai ter hora que você vai ficar igual Jeremias, você vai chegar para Deus e falar assim, por que prospera o ímpio e eu que estou fazendo tudo certinho, estou aqui passando por essa dificuldade? Aí Deus vai ter que dizer para você o mesmo que Ele disse para Jeremias, e Ele me trouxe aqui nessa noite para te falar, para você que está aqui e para você que me acompanha nas redes sociais, Deus está dizendo, eu estou te preparando para correr com o cavalo. Você já passou por uma enchente? Mas Deus respondeu para Jeremias, se tão somente numa terra que de paz está confiando, tem gente, irmão, que só quer o presente. Ele briga com Deus que aquilo que Ele quer, Ele não tem no presente, mas Ele está se esquecendo que esse presente está preparando Ele para uma grande enchente, aonde Ele vai saber o que fazer. Você já passou por uma enchente? Você já viu que em toda enchente sempre aparece alguém com um barquinho? Tem gente que sabe lidar com enchente, mas tem gente que não sabe lidar com enchente. Cuidado que Deus está te preparando para ter um barco. Você fica aborrecida. Por quê? Porque às vezes alguém te rouba a paz. Tem gente que fala assim, por que a paz do domingo de ontem eu não tenho hoje na segunda-feira? Agora alguma coisa já me atribulou. Irmãos, as coisas de Deus aqui nesse mundo não são plenas espiritualmente para nós. Às vezes você tem que se encher num domingo como esse. Amanhã você pode se atribular e perguntar, meu Deus, e aquele sentimento do culto de ontem? Esse sentimento chegou agora para você voltar a buscar essa paz. Por quê? Porque aqui tudo que é a mesma coisa vira rotina e Deus está sempre renovando. E a renovação de Deus traz as experiências que a gente carrega, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente passa. E Deus vai usar a sua vida nesta pandemia. Vem um tempo. Esse tempo já chegou. Há 2000 anos atrás, Joel 2:28 cumpriu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do alto um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e foram vistas sobre eles, a cabeça deles, línguas, repartidas como que de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles saem dali, e Pedro começa a pregar, começa a profetizar, e as pessoas começam a se converter, mas só que esse Espírito Santo não subiu. Ele está aqui. E como é que estava a igreja no Brasil antes da pandemia? Uma igreja parada, uma igreja cheia de mordomias, onde líderes se importavam com o carro, com a melhor casa, e os fiéis dizimistas e ofertantes da igreja tentavam sobreviver com o que tinham. Um evangelho onde as pessoas achavam que o culto está relacionado a um lugar. São Paulo hoje está fechado. A nossa igreja lá não tem culto. Nós temos lá um plantão de pastores ali, que estão recebendo pessoas orando. Eles oraram lá, as pessoas estão indo lá para orar, estão saindo, mas não pode abrir para cultuar.
eu compactuo com a palavra que o pastor André me disse ontem, que eu estou levando para São Paulo. Graças a Deus, eu sempre trabalhei para que a igreja não fosse um lugar, mas que as igrejas existissem quando os cultos acabassem. Porque a igreja é um organismo vivo, e não tem organismo vivo que não cresça. A igreja do Senhor Jesus, ainda que não possa abrir um lugar, eles vão adorar dentro de casa, eles vão adorar na praça sozinho, seja onde for. Ninguém pode calar uma igreja que adora. Glória a Deus. Fique de pé. Pequenos problemas que eu enfrento hoje estão me preparando para competir com cavalos. Se você estiver vivendo um momento bom, aproveite o máximo que puder. Nada aqui dura muito. Mas acredite, você é diferente, irmã. Você é diferente, irmão. Minha esposa, a pastora Ana Paula, essa semana nós fomos visitar um casal em Jacutinga, primeira cidade de Minas, próxima à nossa cidade, e inclusive essas malhas são de lá. E minha esposa, ela tinha tudo para ter uma vida comum como qualquer gerente de banco. Ela trabalhou muitos anos como gerente do Itaú, só que ela foi acometida de uma depressão. Uma mulher nova, bonita, que um dia um carro vinha na direção dela e ela se atirou para dar um fim à sua vida. Porque ela não entendia por que sentia isso, porque ela estava assim. E hoje eu fico tranquilo no meu ministério, porque a minha esposa, além de ser 50% do que eu sou, ela tem a capacidade de abrir a boca para contar o testemunho dela, e você vê as pessoas se emocionando. Pessoas tiveram que ter depressão para ajudar outros a serem curados de depressão. Não questione a Deus. Deus está trabalhando. Muitas pessoas estão morrendo, mas você está aqui. A gente sente por essas pessoas. Mas se eu estou aqui, é porque eu sou melhor do que elas? Não. É porque Deus tem um propósito comigo. Agora, imagine se tudo que você passou na tua vida não servisse para nada. Se você se julgasse isso como uma vida comum, como todo mundo. Se tu te cansas caminhando com homens, como poderás competir com cavalos? Tudo na sua vida te leva a hoje. Tudo que você está passando te aperfeiçoa para amanhã. E Deus, essa noite, me trouxe aqui para te dizer que Ele vai te usar como nunca te usou. Levante a sua mão que eu vou profetizar para você. Vem um tempo que Deus vai usar a sua boca, as suas experiências, de uma forma que Ele nunca usou. Deus, nesta segunda-feira, alguém vai te procurar, alguém vai te encontrar, nos próximos dias também. E essas pessoas vão chegar perto de você, não é porque elas simplesmente quiseram isso, é porque Deus moveu elas. Porque Deus conta contigo. Deus conta com os que sobrevivem.
Deus conta com a sua história. Depois dessa pandemia, haverá manifestações do Espírito Santo que nunca tiveram antes. Cuidado, porque aquele jovem que você julga do brinco, da tatuagem, talvez Deus use a vida dele mais do que você pode imaginar. Está chegando um tempo que os mais derrotados na vida serão os mais vencedores. Está chegando o tempo que os mais frustrados serão usados para levantar a autoestima de muitos. Está chegando um tempo que você que não é médico, Deus vai usar para curar. Se você crê nisso, levante a tua mão e por alguns minutos adore. Porque o Espírito Santo está nesse lugar, Ele vai tomar você aí. Você vai sentir algo diferente aí, porque você é diferente. Alguma coisa vai pegar você aí agora, porque você é diferente. O Espírito Santo que me trouxe aqui hoje, Ele está aí com você. Ele trouxe você aqui para falar de um plano, de um propósito. Você sobreviveu para isso. Eu fecho aqui para dizer o seguinte: você acha que o vírus realmente é terrível? Se você acha, você tem razão. Escute isso. Se você acha que o coronavírus é terrível e mata, você tem razão. Mas você passou muita coisa na vida que poderia ter morrido também. Você passou por coisas na vida que você pensou em morrer. Mas Deus te guardou, Deus te cuidou, porque hoje a tua vida está nas mãos de Deus. Levante a sua mão e adore o Senhor. Fique com a sua mão levantada, o pastor André aqui. Por favor, pastor. Aleluia. Por alguns minutos só, eu quero que você feche os olhos aí. Mas ainda não. Eu vou colocar o meu microfone aqui e o pastor vai continuar com o dele. Mas nós vamos estender a nossa mão daqui. E se nós somos profetas de Deus nessa geração, e se nós somos profetas de Deus para a tua vida aqui essa noite, algo vai sair das nossas mãos e vai alcançar você aí. Se você estiver ligada, se você estiver ligado, você vai sentir. Então, por favor, fecha teus olhos agora. E somente da onde você estiver, faça declarações de amor a Jesus. Faça declarações de amor a Jesus. Faça declarações de amor a Jesus. Nós vamos levantar as nossas mãos. Seja batizada com o Espírito Santo agora. Que venha na sua mente agora a renovação do dom de línguas. Que venha na sua vida agora o batismo com o Espírito Santo. Seja cheia, seja cheia, seja cheio, seja cheio, 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 cheio. Espírito